pessoal, então para iniciar nossa acústica, vamos analisar as ondas sonoras e começar com a definição do som. Então o som é uma onda mecânica, ele é longitudinal e ele é transmitido através de compressões e rarefações de alguns meios elásticos. Aqui, por exemplo, na figura, a vibração dessa haste com uma certa frequência faz com que o ar ao redor dela, que é o meio por onde vai se propagar, vai transmitir o som dessa vibração através de compressões e rarefações até sensibilizar a orelha, o aparelho auditivo do observador. Os nossos sons audíveis, eles estão dentro de uma certa faixa de frequência. Então, para o ser humano, os sons audíveis estão entre 20 Hz e 20.000 Hz ou 20 kHz. Sons com uma frequência maior que 20.000 Hz é chamado de ultrassom, e som com uma frequência menor, os sons com frequências menores que 20 Hz, são chamados de infrassons. Alguns animais como o golfinho, o cão, o morcego, escutam sons com frequências fora da nossa faixa auditiva. Por exemplo, o cão ele consegue ouvir sons de frequências de 15 Hz, inferior à nossa frequência auditiva, então ele escuta alguns infrassons, até uma frequência de 50.000 Hz. Então o cão consegue escutar alguns ultrassons, cuja frequência é imperceptível para o ser humano. A velocidade do som, como a velocidade de qualquer outra onda, ela vai depender do meio de propagação. Então, para o som, a velocidade nos sólidos ela vai ser maior que a velocidade nos líquidos, que é maior que a velocidade nos gases. Por exemplo, a gente vai pegar aqui a velocidade do som para uma temperatura de 15 graus Celsius. No ar, onde a velocidade chega aproximadamente a 340 metros por segundo. Na água, essa velocidade a 15 graus Celsius de temperatura é aproximadamente 1.450 metros por segundo. E no ferro, a velocidade desse som, a temperatura de 15 graus Celsius, é de aproximadamente 4.480 metros por segundo. A gente percebe que quanto mais denso for o meio por onde o som está se propagando, maior a velocidade dessa onda sonora. Qualidades fisiológicas do som. Então são 3 qualidades que nós vamos analisar e vamos iniciar com a altura. A altura é a qualidade fisiológica que vai permitir que nós diferenciamos um som grave de um som agudo. Ela depende exclusivamente da frequência do som emitido. Então um som alto ele tem característica de um som agudo com uma frequência maior. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som, mais alto será esse som. Um som baixo, ele é caracterizado por um som grave com uma frequência menor. Ou seja, enquanto menor a frequência, mais grave é esse som, mais baixo será essa onda sonora. A outra qualidade fisiológica é a intensidade. A intensidade ela vai permitir diferenciar um som fraco, intenso, de um som forte, que é mais intenso, de um som fraco. Então, essa capacidade para diferenciar um som forte de fraco é a intensidade. Ela depende da energia transportada pela onda sonora. Então, matematicamente, essa intensidade I da onda sonora, ela depende da potência emitida dessa onda sonora, medida em watts no sistema internacional, e da área coberta por esse som em metro quadrado. Então, a potência por área indica para a gente a intensidade sonora, que no sistema internacional é medida em watts por metro quadrado. Na figura dá para perceber que a distância da fonte sonora, que é o alto-falante, para 2 observadores, observador 1 e observador 2. Enquanto mais distante se encontra o observador, menor vai ser a intensidade sonora que ele vai perceber. Então, a intensidade do observador 1 é maior que a intensidade do observador 2. Aqui é o observador 2. Por que isso? Porque a propagação sonora ela se dá em 3 dimensões. Sendo em 3 dimensões, a área a ser analisada nessa propagação, nessa intensidade do som, é a área da esfera. Então, para uma distância d em relação à fonte, essa área é calculada por essa expressão, 4πd², que seria a área da esfera pelo qual o som se propaga. Nível sonoro ou nível de intensidade sonora, a gente vai representar por essa letra grega beta.
A gente tem um limiar da audição, o som menos intenso que conseguimos escutar, ele tem esse valor aqui, a gente chama ele de I0, o limiar da audição, e ele vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Né? O limiar da dor, que é um som muito intenso, né, perigoso à nossa audição, ele tem o valor de 1 watt por metro quadrado. O que seria esse nível sonoro? O nível sonoro ele vai relacionar a intensidade de um som qualquer, uma intensidade que a gente queira analisar, né, com a menor intensidade perceptível por nós seres humanos, o limiar da audição. E a medida desse nível sonoro, ele se dá através de uma escala logarítmica. Então, para calcular esse nível sonoro, a gente usa essa equação aqui. Ó. O beta, o nível sonoro, é igual ao logaritmo de I, que é a intensidade do som qualquer, que eu quero fazer essa análise, sobre o I0. Essa equação aqui se dá quando o nível sonoro é medido, né, estiver o seu valor em Bell no sistema internacional, né, a unidade de medida do nível sonoro é o Bell, em homenagem ao Graham Bell. Se aparecer um 10 aqui na frente do logaritmo da intensidade a ser analisada pela intensidade do limiar da audição, né, esse nível sonoro necessariamente ele vai aparecer para a gente em decibel, que é 1/10 do Bell. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, um nível de ruído recomendável, né, para audição é de até 50 decibéis. Acima desse valor, a exposição tem que ser de um intervalo de tempo bem curto. Então a gente tem aqui um gráfico, uma análise de gráfico com algumas situações cotidianas e o valor da sua intensidade comparado ao nível sonoro. Por exemplo, uma rua sem muito tráfego, ela tem um nível sonoro de 30 decibéis, que está entre 20 e 40 watts por metro quadrado de intensidade. Né? Então, a intensidade sonora comparado, né, com o nível sonoro é dado através desse gráfico. E aparece outro gráfico com muita frequência nessas atividades, que é esse aqui, ó, que dá a intensidade, né, em watts por metro quadrado, apresenta o nível sonoro em decibéis e coloca dentro da nossa faixa de frequência audível. Então, a gente percebe aqui que, dependendo da frequência, a gente também vai ter dificuldade de ouvir ou vai ter um limiar, uma dor, um barulho excessivo, uma intensidade excessiva, dependendo da situação daquele som. Né? Então dá para perceber que na região da fala, por exemplo, né, onde a frequência vai aproximadamente de 200 até uns 10.000, 8.000 Hz, né? O nível sonoro considerável para a gente conseguir ouvir é de 60 a 30, 40 decibéis. Né? Onde a intensidade será de 10 a menos 6 a 10 a menos 8 watts por metro quadrado. E a última qualidade fisiológica, né, é o timbre. O timbre é simples, ele vai fazer com que a gente consiga diferenciar, né, sons que venham de mesmas fontes sonoras, de fontes sonoras diferentes, mas com a mesma frequência e talvez até com a mesma intensidade. Então essa qualidade fisiológica é caracterizada pelo timbre. As vozes das pessoas, por exemplo, a gente consegue diferenciar através do timbre. Instrumentos musicais diferentes, mesmo quando eles estão tocando a mesma nota. E esse timbre, né, ele tem relação com a característica da forma da onda sonora resultante. Por exemplo, aqui, para um piano, uma certa nota musical, ele emite essa forma de onda. Para a mesma nota, né, o violino emite um outro formato dessa onda sonora, assim como a flauta e a clarineta. Então, os 4 instrumentos emitindo a mesma nota, só que o formato da onda de forma diferente caracteriza o timbre de cada um. Então, qualquer nota que a gente escute desses instrumentos musicais, nós conseguimos diferenciar através do timbre. Tá certo, gente? É isso aí.